Oi, meu nome é Miguel e você está no canal Cristo em Cada Passo. E hoje nós vamos falar sobre a Igreja de Cristo, a tão famosa Igreja de Cristo. Primeiro vamos falar um pouco sobre o surgimento da Igreja, o período da Igreja primitiva. Claro que há muitos debates de quando acaba a Igreja primitiva. Muitos dizem que é após a morte do apóstolo João. Outros dizem que é só depois de 1500 depois de Cristo. Mas mesmo assim, vamos falar de figuras importantes após a morte do João, o apóstolo, como Santo Agostinho, que defendeu a fé usando a filosofia e a razão com seu livro maravilhoso Cidade de Deus, São Jerônimo, que traduziu a primeira Bíblia inteira para o latim, a Vulgata Latina, e São Nicolau, muito conhecido pela sua defesa da fé, principalmente dos preceitos da Trindade. Agora, falando um pouco mais sobre a sua fundação, eu vou ler para vocês Atos 2, do 1 ao 4. E quando se completaram os dias para o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos, unânimes no mesmo lugar, e subitamente surgiu um som do céu, com uma forte rajada de vento, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e apareceram-lhes línguas repartidas, como fogo, e elas repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Já estava descrita há muito tempo como seria exatamente o começo da igreja, como está escrito em Joel 2, do 28 ao 29, que vamos ler agorinha mesmo. E acontecerá depois que derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos rapazes terão visões, e também sobre os seus servos e sobre suas servas derramarei meu espírito naqueles dias. E mostrarei maravilhas nos céus e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Aqui está escrito exatamente a descrição que estava escrito em Atos 2. Pois Deus já havia planejado isso há muito tempo, a fundação da sua igreja, o começo de um movimento em Cristo. E é óbvio que a igreja sempre teve os seus defeitos. Desde lá de Atos 15, que os fariseus, simplesmente por puro orgulho, quiseram fazer com que os gentios fossem circuncidados, os ex-fariseus no caso, que já tinham se convertido. E aí, mas sempre existirá pessoas verdadeiramente firmadas na fé, a real igreja de Cristo, que seguem Jesus Cristo em espírito e em verdade. A linha do tempo da fé é muito antiga, vem de Agostinho, que eu já citei, São Tomé de Aquino, John Wesley, Charles Spurgeon, Billy Graham, é muito grande. Só que ela chega em nós pensamos que a Igreja de Cristo é algo velho, mas ela se renova até os dias de hoje. Todos os dias, em cada geração, ainda existem verdadeiros adoradores que adoram Jesus em espírito e em verdade. Nós somos também a Igreja de Cristo. Nós, quando estamos em comunhão com nossos irmãos, nosso dever ainda é combater o mal, como está escrito em Efésios 6,12. Pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra dominadores das trevas desse mundo, contra os espíritos do mal nas regiões elevadas. Lutar contra os nossos irmãos, não devemos, esse versículo explica muito bem que não devemos lutar contra nós mesmos, nossa igreja. Claro que temos diferenças denominacionais, uns acreditam em batismo de bebês, outros não, mas isso não importa, nós não devemos ficar brigando por isso, simplesmente sem argumentos, só falando, não, a sua igreja é falsa, não sei o que, e você não dar realmente argumentos sobre aquilo é ou não algo de Jesus. Você realmente deve buscar argumentos sobre isso. E não deve ficar falando o tempo todo, deve ter uma exortação ou outra. Quando é algo mais grave, quando é algo mais denominacional, a gente não deve ficar brigando, nós devemos estar cada vez mais unidos. Eu sei que aqui no Brasil a perseguição não é realmente uma perseguição mais cultural, mas em outros países já tivemos muitas perseguições. Poxa, só lembrar da história de Estevão em Atos 7,
57, gente, ele foi apedrejado e até hoje em muitos países pessoas são mortas por crer em Jesus. Então a igreja deve estar sempre unida, porque uma hora seremos perseguidos, que seja no Brasil ou não, que demore 100, alguma hora isso vai acontecer. Então devemos começar cada vez mais a nos unir com outras igrejas, sempre estar crentes e estar junto com Jesus Cristo, que é o nosso grande Salvador, o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Nossa missão também é ajudar todas as pessoas, tanto os necessitados, como diz em Tiago 1,27. Então, gente, todos somos da mesma igreja, igreja eterna, interdenominacional. E se você ainda não é parte dessa igreja, não é difícil entrar. É só crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Muito obrigado por assistir o meu vídeo até aqui. E eu espero que você ande passo a passo com Cristo Jesus.